Olá, amigos da Congregação Espírita Francisco de Paula. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou trabalhador do Centro Espírita Ibirajara. Estou hoje aqui a convite, com grande prazer, fazendo as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos nesse momento sob supervisão da espiritualidade superior, estamos nos ligando ao alto e rogando a espiritualidade das nossas casas que nos intua nesse momento para que possamos conduzir esse estudo da forma mais proveitosa para o entendimento intelectual e moral e transformação desse entendimento, desse estudo na prática. Eu escolhi hoje falar no capítulo 18, que tem o título Muitos chamados, os chamados, poucos os escolhidos, e que tem no conteúdo a parábola do festim de bodas, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e a porta estreita, que é o parágrafo, o item que eu optei por fazer essa reflexão da noite. É interessante nos lembrarmos que Kardec, sob supervisão do Espírito da Verdade, agrupou no Evangelho segundo o Espiritismo textos de uma forma diferente que nos é apresentada no Novo Testamento. E para o estudo dessa noite eu usei o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, vou utilizar também Vinha de Luz e no momento mais à frente vou declinar a utilização de outro livro. Bom, como nós vemos na imagem ao lado, eu trouxe aqui para a gente já começar a figurar, trazer uma figura de uma imagem, para a gente pensar. A gente está vendo uma porta que nesse modo de ver está um pouquinho mais larga, onde está escrita saída. Eu garanto a vocês que no outro lado dessa porta está escrito entrada. À frente nós vemos uma porta não tão bonita, não tão bem cuidada, fechada. Eu queria que a gente pensasse que nesse primeiro plano da visão seria o mundo material e os planos à frente seriam os mundos, os planos espirituais, onde encontramos espíritos na erraticidade e na primeira parte os espíritos encarnados. E nos lembrássemos que nós fazemos continuamente esse caminho de saída e entrada, que são as nossas reencarnações. E existe sempre uma porta à frente, que é a porta estreita e cada vez mais estreita, que está no nosso caminho, que é o nosso caminho de evolução, o caminho da perfeição relativa que vamos trilhando com a única certeza que é essa nossa fatalidade, de chegarmos a um momento de mais purificação espiritual, de uma perfeição relativa, visto que Deus é a perfeição absoluta. Então, essa imagem que eu trouxe é só para nos lembrarmos, eu sei que é desnecessário, mas dos nossos trânsitos nos ajudar no estudo. Aquela é a porta que ainda se encontra fechada para muitos. E a gente vai ver nesse estudo a importância disso. Então, a gente vê aqui, a gente sempre tem essa impressão, que as coisas belas, as coisas importantes são difíceis. E nós vamos trazer essa visão com a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos por textos contidos no Evangelho, que são Mateus, que é no capítulo 7, de 7 a 27, e esse texto da porta, essa citação da porta estreita, está nas 3 advertências, que está logo após a finalização do Sermão do Monte, quando Mateus relata o final do Sermão do Monte. Essa citação também está em Lucas, no capítulo 13, de 22 a 30, está como advertências. Então a gente tem que lembrar que os evangelistas se dirigiam a públicos diferentes, Então Mateus se dirigia mais aos judeus, ao povo dele. Lucas, que era grego, ele vai se referir mais tarde, é mais para os gentios.
Então, existem diferenças da exposição, porque a transmissão, além de tudo, era oral, existiam poucos escritos, mas também existia essa função de transmissão para povos com culturas, com conhecimentos que já traziam diferentes. Então isso é muito importante e é a diferença que eu falei no início. O Espírito da Verdade já agrupa de uma forma um pouquinho diferente, trazendo num contexto único essas passagens do texto evangélico. Então, começa por Mateus, a porta estreita, e está no texto do Evangelho segundo o Espiritismo: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por elas entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, esse texto da porta estreita, como eu falei, ele está contido nas 3 advertências, e na realidade ele começa no capítulo 7, versículo 7, que é quando Jesus diz: pedi e vos será dados, buscais e encontrareis, bateis e será aberto para vós. Então a porta está lá e nós teremos que bater ainda e ela será aberta para nós. Então, Mateus está nesse contexto, mas são 3 advertências que vão passando, né? Já Lucas traz só em advertências. O texto de Lucas está escrito a porta estreita, é o item 4, né? O outro era o item 3, esse é o item 4 no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí é trazido por Lucas as palavras de Jesus. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la, e não o poderão. E quando um pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então aí Jesus está trazendo uma coisa muito importante, né? Ele está trazendo a necessidade do nosso esforço para trilhar o caminho estreito e que leva à porta estreita. Mas a gente viu lá no início, esse trilhar, por muitas vezes consideramos muito difíceis. É muito mais fácil caminharmos pelo caminho largo e que nos leva a uma porta larga. Mas essa porta não é a porta da vida, não é a porta da vida espiritual. É muito dado pela nossa atitude materialista, é uma atitude material, que vamos nos desviando do caminho. Tem uma passagem na Torá, onde um homem vai a um caminho, está trilhando um caminho, chega numa bifurcação, tem uma pessoa e ele pergunta, ele quer uma cidade, ele pergunta, qual é o melhor caminho para chegar a essa cidade? E a pessoa pergunta, existem 2 caminhos, o caminho longo e curto e um caminho curto e longo. Bom, essa pessoa escuta um caminho curto e longo, eu vou pelo caminho curto. É a forma mais rápida de chegar, né? E é o que a gente às vezes tenta fazer. E aí ele vai caminhando, chega a um determinado ponto, existe um impedimento, existe uma floresta, ele não consegue transpor. Ele vê a cidade, mas é impossível de chegar. Ele retorna, encontra essa pessoa e fala para ele, poxa, mas você disse que esse caminho era um caminho curto e longo. Ele falou, exatamente, eu falei que era curto e longo. Você perguntou, eu só respondi, você tinha a opção de escolher o outro caminho, que é longo e curto. E é isso, esse caminho longo-curto é exatamente o caminho estreito, que apesar de ele nos trazer várias dificuldades, ao final a gente consegue um intento.
Quer dizer, então, mesmo sendo mais difícil, ele se torna mais curto, porque naquele outro caminho nós fomos lá na frente e tivemos que regredir e fazer outro caminho de novo. Então, por mais que é difícil a gente ter essa conduta nesse caminho, mas é muito importante a gente entender. E nesse momento, essas portas que eu estou trazendo são todas fechadas, mas todas elas se abrirão no momento que nós trilharmos um caminho correto. E nesse momento, apesar de muitas vezes nós na erraticidade batermos nessa porta e termos recebido essa resposta, né, do dono da casa não abrir por não nos conhecer, por termos praticado iniquidades, ela em algum momento, pela misericórdia divina, ela vai se abrir. E com certeza, após ultrapassar essa porta, veremos que existem outras portas, cada vez mais estreitas, porque, como Jesus diz, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, a cada momento, iremos ultrapassar uma porta e ter uma porta estreita à frente que teremos que ultrapassar até chegar ao nosso ponto final, que é a perfeição relativa. Seguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele fala: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número, envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. E o complemento da máxima: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então aqui a gente também vê que, na realidade, para a transposição dessa porta, é necessário o nosso esforço pessoal. Não adianta nós esperarmos o esforço do outro. Essa porta estreita depende do esforço que fazemos sobre nós para nos melhorarmos, para vencermos as nossas más tendências. Se estamos no mundo de prova e expiação, e a gente sabe que é um período ainda que prevalece o mal, provavelmente o mal ainda prevalece em nós. Cada vez menos, né? Eu sempre sou otimista e acredito que cada vez menos, né? Nós já estamos num caminho que provavelmente temos um mal menor que o bem, mas nós ainda estamos num momento onde o mal prevalece na Terra. Então temos que trabalhar incessantemente para nos corrigirmos, né? E nós nos corrigimos, com certeza nós estamos fazendo o arrastamento do bem, trazendo outros irmãos para esse progresso. Mas muitos são chamados, poucos escolhidos, porque o convite, como diz no festim, na parábola do festim de bodas, o convite era feito a todos, né? E vai fazendo primeiro ao grupo, a outro, e todos vão recusando, e no final o que acontece? Ele convida todos os de má vida, dos que encontram pelas esquinas, pelos trajetos, e mesmo assim, na hora do festim, um não está adequadamente preparado para aquele momento e não é escolhido, e ele é retirado. Ele não é punido, a ele é dado uma segunda chance de se esforçar para melhorar, para se reeducar. Que a função que estamos aqui nesse momento é de reeducação. Eu sempre vejo esse momento da nossa encarnação como uma segunda chance, e a gente agradece, porque em alguns lugares, né, quando a gente vai para a escola, a gente tem a recuperação, uma chance só. Aqui a gente tem a recuperação da recuperação e várias recuperações, né, porque sempre nos dá a chance de evoluir, de melhorar. Todos nós, independente da posição espiritual que nos encontramos no momento, a nós será dada essa chance. Seguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui, quando a gente vai evoluindo, vai se melhorando, o que acontece? Os nossos horizontes vão se abrindo. E com o conhecimento que nós temos, né, da anterioridade da alma e da pluralidade dos mundos,
esses horizontes vão se alargando, como diz o texto, e muitos pontos obscuros se clareiam, né? E a gente entende que o presente e o futuro são solidários, e isso traz um conforto para o entendimento. Isso é importante como? Porque Emmanuel diz sempre que ao sairmos todos os dias, nós vemos várias injustiças ao nosso redor, mas não vemos ninguém injustiçado, porque existe essa solidariedade na evolução. Então, todos nós estamos aqui reeducando, resgatando compromissos anteriores. Então, ninguém está sendo injustiçado. Apesar de, na nossa visão ainda estreita, nós consideremos isso. Então, esse é o texto básico que traz no Evangelho. E aí a gente vê assim, né? Aquela mesma parede que o início estava, coisas belas são difíceis, está aqui escrita agora, coisas belas são fáceis. E aí quando a gente vai para a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Há com poucos entre vós fazem esforços. Então a gente vê que, na realidade, apesar de toda aquela dificuldade, essa dificuldade que a gente vê, os espíritos mais esclarecidos já trazem uma visão mais consoladora, que não são tão difíceis o movimento que nós teremos que fazer, né? Mas esses esforços, para eles são insignificantes, para a nossa visão talvez ainda sejam grandes, mas a gente tem que começar a nos esforçar, porque com a repetição da tarefa, cada vez a tarefa se torna mais simples, mais fáceis, os caminhos se trazem, né? Essas fotos são fotos reais, e alguém de alguma forma se incomodou com porque está escrito coisas belas são difíceis, e foi lá e passou uma tinta em cima e botou coisas belas são fáceis. A gente sabe que no nosso esforço evolutivo não é tão simples assim. Bom, aqui é a parte teórica que eu trouxe, e agora eu vou trazer a exemplificação de como a misericórdia é importante. Então eu vou trazer a visão, o relato de Públio Lentulus, né? E para isso a gente volta a Roma antiga, na época de Cristo, e aqui a gente vê o Coliseu, vê essa imagem aqui à nossa direita, que provavelmente era onde corriam as bigas, onde os cristãos eram sacrificados. E aí Públio Lentulus, ele num momento de erraticidade, né, de desligamento, né, da alma pelo sono, ele consegue voltar a reencarnações passadas e rever o comportamento dele. E ele, nesse livro, há 2000 anos, ele fala: me prevalecia da autoridade, do poder, para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia as ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescentando a circunstância de a muitos adversários políticos, mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com frieza brutal das vinditas cruéis. Então a gente vê como esse espírito naquele momento era duro, né? Um espírito endurecido. Esse espírito tem essa visão, um desdobramento durante o sono, e ele continua, eu vou abreviar por causa do tempo, nesse desdobramento, a ver que ele, naquele momento, ele foi retirado também de uma zona de penumbra, numa zona de escuridão,
por um espírito evoluído, que ele reconhece ser a esposa dele. Ele é levado a um local onde é determinado uma reencarnação dele. Nesse momento a gente vê que é uma reencarnação compulsória, né? No relato não é dado nenhuma chance de ele escolher. Mesmo assim, ele que naquele momento ele era Públio Lentulus Sura, ele era um senador romano, e ele volta como Públio Lentulus também como um senador romano, numa situação muito boa, mas que seriam propostas provas para reeducação bem duras, né? E por algumas situações ele é levado aí para Galiléia no momento que Cristo está nas suas pregações, e ele tem um encontro com Cristo. E é dado a ele a ciência que ele podia escolher naquele momento mudar o caminho dele, escolher o caminho longo e curto, ou escolher o caminho, né? Eu escolher o caminho longo e curto, ou escolher o caminho curto e longo, sabendo que nesse segundo caminho ele ia necessitar séculos para o seu refazimento. Mas Públio Lentulus, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu ensinamento, ele opta mesmo assim pelo segundo caminho, mesmo tendo a esposa dele, Lívia, que vem auxiliar nessa encarnação, fazendo todos os esforços para auxílio do mesmo, para trazê-lo para o lado correto. Mas no novo encontro com Cristo, Cristo alerta ele de novo, mas é dado a ele o livre-arbítrio, como todos nós é dado o livre-arbítrio de escolha. E a maioria de nós sabemos quem é esse senador, e a gente vê aí sim o que eu falei, a misericórdia, as chances que não são dadas. E aí esse espírito tem várias outras reencarnações que são descritas, e hoje ele se apresenta com o nome que nós conhecemos, que é o espírito de Emmanuel, que traz tão belos ensinamentos, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 20, eu vou tomar a liberdade de ler todo, e a gente vê exatamente essa porta estreita, e eu recomendo todos a ler há 1000 anos, e é importante quando nós lermos esses romances de Emmanuel, fazermos relacionamento com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e todo o Pentateuco, né? Que nós vamos ver o número de ensinamentos que é dados de forma subliminar na história, né? Apesar de ser um romance, quando a gente vai vendo a relação, quantos ensinamentos nos são dados para reforçar, né, de uma forma paulatina o nosso conhecimento, né? Nesse momento a gente vê que essa porta, eu acho que não tem nem fechadura. Essa é a porta que a gente bate mesmo, e a gente precisa ter a chave do amor no coração para ela se abrir. E a porta estreita, eu vou trazer um texto, não vou trazer todo. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos ciclos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sofrimento que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que nos elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço.
temendo o sacrifício, exigem a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclamam os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde, rogam a porta estreita, e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a integrar as fileiras ansiosas daquela que procura entrar de novo e não consegue. Então eu trouxe esse texto que a gente vê o relato que Emmanuel traz da vida dele há 2000 anos, e isso na realidade, quando ele faz esse texto, traz esse texto da porta estreita, nós vemos que na realidade é um resumo que ele traz da sua vivência, trazendo a nós esse conhecimento e nos conclamando a nos sedimentarmos na fé, no esforço e no trabalho. O lema do mentor do Centro Espírita Ibirajara, que era Ibirajara, é trabalho mais trabalho é igual a trabalho. Então, que nós possamos nos esforçar nesse momento para trilharmos um caminho em direção à porta estreita. Eu agradeço a todos, agradeço ao Giuseppe a chance de poder estar aqui com vocês, agradecendo a espiritualidade que conduziu esse estudo. Eu não sou um orador espírita, eu sou apenas um trabalhador na doutrina. Então essas reflexões são um momento de estudo conjunto e de aprendizado que nós temos. Eu, principalmente, a cada vez que vou estudar, o aprendizado é maior, mas eu espero ter transmitido de uma forma clara a todos o meu pensamento. Que todos nós estejamos com Deus, trabalhando incessantemente para obtermos a evolução do nosso orbe nesse momento que passamos por tantas tribulações. Que Deus esteja conosco nos objetivos ao sermos alcançados. Bom, muito obrigado a todos.